Graça e paz, meus amados irmãos. Nós estamos felizes de estarmos aqui junto com vocês para compartilhar um pouco mais e aprender um pouco mais da palavra de Deus. É sempre comum nós vermos nesses programas policiais que geralmente passa no início da manhã ou no meio-dia ou no final da tarde. Tem algumas pessoas que são praticamente figurinha carimbada nas delegacias. Sempre aquele jornalista fica lá tirando onda com aquelas pessoas que quase todo dia está preso. E hoje eu quero falar de uma personagem bíblica que não estaria nesse mesmo nível, mas se aproximaria disso. Paulo, o apóstolo Paulo, a todo instante estava sendo preso. Dentro e fora do sistema prisional, durante sua vida adulta, isso foi uma constante para Paulo. Na verdade, ele acabou morrendo na prisão, mas como nós sabemos, Paulo não era um criminoso comum. As únicas leis que Paulo quebrou foram aquelas que se opõem ao avanço do reino de Deus. Um afastamento radical do seu antigo estilo de vida que Paulo tinha. Antes era perseguidor e agora era perseguido porque anunciava o Evangelho. Nos versículos da devocional de hoje, nós vamos entender o motivo por que Paulo foi preso tantas vezes. E muitas vezes na nossa vida nós passamos por provações. Como nós falamos em outras devocionais, e as provações servem para nos ensinar. E onde tem provação, naturalmente tem aprendizado. E o apóstolo Paulo vai, a partir dos textos que nós vamos acabar de ler agora, ele vai falar o motivo das prisões, dos perrengues na vida que ele estava falando. Ele escreve aí a carta à igreja de Filipenses, lá no capítulo 1, do 12 ao 14, ele diz o seguinte: quero que vocês saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu ter antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, essa parte é interessante, meus queridos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Hoje nós sabemos que Paulo efetivamente era inocente. Paulo apenas viveu circunstâncias diversas na vida dele. As circunstâncias por querer defender o Evangelho de Cristo. Talvez esse foi o grande crime à vista do Império Romano que Paulo cometeu. Então ele considerou os outros, o aprendizado, os momentos difíceis que Paulo passou. Paulo entendeu que aquele testemunho dele ia ser sentido pelas pessoas que estavam vendo tudo aquilo que ele passava, ia servir de exemplo. E até hoje nós vemos o exemplo de Paulo ecoando no mundo cristão. Quantos missionários, quantos pastores, quantos padres já não foram executados por defender o Evangelho de Cristo Jesus? Então, para complementar como ele experimentou a alegria com essa prática de estar preso a todo instante. Então, como as provações de Paulo avançam o Evangelho? Como eu falei para vocês, o Paulo fez isso porque ele entendeu que as suas provações serviriam pura e simplesmente para que o Evangelho pudesse avançar através do seu testemunho e o encorajamento que ele estava dando às outras pessoas que anunciavam o Evangelho. Foi isso que Paulo gastou a sua vida. Ele investiu nisso, derramando a sua vida como se fosse um holocausto vivo diante do Senhor. Paulo sabia disso, que as suas provações impulsionariam o Evangelho de uma forma que ele não conseguiu orquestrar por
meio do seu próprio poder, eloquência e influência. Paulo era um cara que tinha muitos atributos, mas o que influenciou mais as pessoas talvez não foi nem a eloquência de Paulo, e sim o destimento e a coragem que ele tinha de anunciar o evangelho. Então suas provações foram usadas em benefício dos outros, para ajudá-lo, para edificá-lo e para fortalecer. Suas provações serviram para tornar outras pessoas ousadas em levar o evangelho ao seu lado por causa do que ele enfrentou. Então Paulo não afundou em autopiedade, nem lançou campanhas de relações públicas para angariar simpatizantes, para tentar tirar ele da cadeia, para processar todas as pessoas que procuravam atingir ele de alguma forma. Em vez disso, ele se alegrou porque Deus estava agindo nas circunstâncias, quanto também nas atitudes e nas ações de Paulo ao enfrentar as diversas prisões que ele enfrentou. Para o nosso Deus, os obstáculos são oportunidade, porque onde a força humana falha, o poder de Deus brilha. Então todos os olhos podem se fixar e focar no poder singular, imaginável em ação, porque ninguém poderia levar o crédito exceto ele. Eu queria que vocês refletissem comigo nessas proposições que eu vou colocar. Qual é a sua primeira reação às provações em sua vida? Você acredita que as suas provações fazem o evangelho avançar? Quando você é injustiçado ou enfrenta a injustiça, você vê isso como uma oportunidade para promover o evangelho, edificar seus irmãos em Cristo e encorajar toda a igreja? Onde você pode, em espírito de oração, colocar esta atitude em prática agora? Você espera alegria ou desprazer com essas práticas? Por quê? Meus queridos irmãos, aqui eu vou finalizar deixando a mensagem que as provações, na realidade, elas servem para aumentar a nossa fé. As nossas provações servem para ser exemplo para outras pessoas. E as nossas provações servem para encorajar as pessoas no anúncio do Evangelho de Cristo Jesus. Não esqueça disso. Pratique isso em sua vida. Em nome de Jesus, eu quero que você tenha um bom dia. Amém.